Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Amanda. Sempre fui uma mulher de planejamentos, de certezas, alguém que construía com solidez, passo a passo, as bases de cada sonho que almejava. Com Ricardo, essa base parecia ainda mais forte. Estávamos casados há 8 anos e, ao seu lado, eu acreditava ter construído um lar que era seguro, que era meu, que era nosso. O lar onde viveríamos nossos planos e guardávamos as memórias de uma vida construída com zelo e paciência. Cada canto da casa era escolhido a dedo, cada objeto contava nossa história e, para mim, cada parede, cada móvel e cada decisão compartilhada representava um compromisso que tínhamos, as promessas que fizemos. Se alguém me perguntasse, eu diria que éramos o exemplo de casal sólido, que sabia o que queria. Ricardo tinha um jeito leve de ser. Era charmoso, com aquele riso fácil que parecia derrubar todas as barreiras, e me lembro do quanto isso me encantou desde o início. Ele sempre foi tão sociável e carismático, o tipo de pessoa que se faz notar em qualquer ambiente sem precisar de esforço. Eu era mais reservada, mais pragmática, alguém que analisava todas as variáveis antes de dar um passo. Talvez tenha sido esse contraste que nos uniu de maneira tão natural. Eu era firmeza, ele a espontaneidade, eu o raciocínio lógico, ele o coração aberto. Um equilíbrio perfeito, eu gostava de pensar. Nossa rotina era uma dança harmoniosa, uma sequência de gestos familiares, confortantes. Eu chegava do trabalho cansada, mas sabia que ele estaria lá para me receber com uma piada leve ou um comentário engraçado sobre o seu dia. Aos finais de semana, gostávamos de planejar nossas viagens, ainda que fossem sonhos distantes. Paris era sempre o primeiro destino que surgia nas conversas, uma fantasia que alimentávamos juntos, algo que daria sentido a todos os esforços, a todas as economias que acumulávamos lentamente. Tínhamos um pote onde guardávamos uma pequena quantia semanalmente, cada moeda representando uma promessa, uma ideia do que poderíamos alcançar juntos. Eu era responsável pelas finanças, e ele sempre dizia que confiava totalmente no meu julgamento. Você é a mais esperta, Amanda. Melhor cuidar desse dinheiro longe de mim, se não gasto tudo em uma semana. Ele ria, com aquela risada leve e tão familiar que me fazia sorrir mesmo nos dias difíceis. Essa confiança depositada em mim sempre me enchia de orgulho, afinal, ele via em mim alguém confiável, alguém em quem podia realmente se apoiar. Mas, com o tempo, pequenos detalhes começaram a chamar minha atenção, como notas dissonantes em uma música que antes soava perfeita. As saídas mais frequentes, as desculpas para os atrasos, os horários estranhos. Eu tentava convencer a mim mesma de que estava sendo paranoica, que minha mente estava buscando problemas onde não havia. Afinal, Ricardo era o homem com quem eu tinha construído essa vida, o parceiro que estava ao meu lado em cada projeto, em cada plano que traçávamos para o futuro. Houve uma noite em especial que ficou marcada. Ele chegou em casa muito mais tarde do que o costume, com uma desculpa avada sobre uma reunião de última hora. Decidi que o perfume que ele exalava não era o dele, não era o nosso, era algo novo e incômodo. Tentei ignorar, mas aquilo me perturbou. Perguntei a ele casualmente, tentando soar desinteressada, sobre a reunião. Ele respondeu rápido, e o sorriso que veio em seguida parecia mais forçado do que o habitual. A partir dali, senti uma tensão invisível se instalar, como se algo nos separasse, algo que eu ainda não conseguia identificar. Foi então que comecei a perceber as mensagens rápidas que ele respondia no celular, aquele sorriso meio escondido que surgia no canto de seus lábios. Ele se afastava para atender ligações e, quando eu perguntava, dizia que eram questões de trabalho. Eu me convencia de que aquilo era bobagem, que ele tinha direito à sua privacidade e que eu não deveria me deixar levar por desconfianças tolas. Aquele homem me amava, sempre demonstrou, e eu me dizia que a confiança era a base de qualquer relacionamento. Tentei, com todas as forças, afastar aquele desconforto que parecia ganhar forma. Só que as ausências continuavam. Nos jantares que costumávamos ter aos domingos, ele passou a chegar mais tarde, sempre com desculpas que me deixavam com uma ponta de insegurança. É o estresse do trabalho, Amanda. Estou sobrecarregado.
Ele dizia, e eu queria acreditar. Eu realmente queria. Mas aquela sombra no peito crescia a cada desculpa, a cada riso abafado quando ele lia algo no celular. Uma noite, enquanto estávamos juntos na sala, ele recebeu uma mensagem. Seu olhar fixo na tela e o sorriso que surgiu em seus lábios pareciam de outra pessoa, um brilho desconhecido e distante. Perguntei quem era e ele respondeu rapidamente, quase apressado, dizendo que era apenas um colega. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas tentei me convencer de que era apenas cansaço. Afinal, quem era eu para duvidar dele? Quando finalmente descobri, foi como sentir o chão desmoronar sob meus pés. Eu ainda lembro claramente daquele instante, do peso sufocante que apertou meu peito, como se todo o ar tivesse sido arrancado de dentro de mim. Aconteceu numa manhã de sábado, enquanto eu organizava documentos e contas na gaveta do escritório em casa, algo que sempre fiz com a tranquilidade de quem confia. Mas, dessa vez, no meio dos papéis, uma passagem para Paris apareceu diante de mim, e não era um sonho compartilhado, era uma passagem comprada, com datas marcadas, já voando na minha cara como uma evidência nua e crua de traição. No início, meus olhos se recusaram a aceitar o que viam. Não pode ser. Pensei, como se eu estivesse errada, como se aquela realidade pudesse ser alterada com uma simples rejeição da minha mente. Mas a data no bilhete não mentia, e tampouco mentiam os outros papéis que encontrei ali, escondidos em um envelope rasgado, como se ele tivesse começado a escondê-los e depois desistido, talvez achando que eu nunca procuraria tão fundo. Eu segurei o bilhete de avião por algum tempo, observando o nome dele impresso ao lado do de uma mulher que eu nunca ouvira falar, alguém que agora, eu sabia, fazia parte da minha história, mesmo sem a minha permissão. Os dias que se seguiram foram um tormento. O bilhete parecia queimar minhas mãos, mas eu mantive escondido, como se ainda precisasse de tempo para entender o tamanho do estrago. Eu continuei como se nada tivesse mudado, como se meu coração não estivesse despedaçado, como se eu não tivesse a menor suspeita daquilo que Ricardo estava fazendo. Eu passei a observá-lo de perto, notando os detalhes, cada palavra e cada sorriso falso que ele lançava, aquele homem que, até então, eu acreditava conhecer por completo. Houve um momento, uma noite, em que me sentei no sofá ao lado dele, me perguntando se ele conseguiria sustentar aquela mentira se eu confrontasse diretamente. A viagem de negócios está confirmada? Perguntei, tentando disfarçar minha voz trêmula. Ele virou o rosto para mim, com a mesma expressão relaxada que eu aprendera a odiar nos últimos dias, e respondeu com um sorriso ensaiado, sim, meu amor. Vai ser rápido, quase não vou sentir que estou longe. Era insuportável. Cada palavra dele era como uma lâmina cravada em mim, e a cada nova mentira eu sentia o calor da raiva tomando conta. Minhas mãos tremiam, e eu precisava respirar fundo para não explodir ali, para não deixar que ele soubesse que eu já sabia que a inocência havia acabado. Naquela noite, ao vê-lo dormir tranquilamente, eu fiquei acordada, observando, percebendo quanto me enganara sobre o homem que estava ao meu lado. Senti um misto de desespero e humilhação, um nó na garganta, e o bilhete guardado no bolso parecia pesar toneladas. Foi então que percebi que não era apenas sobre o fato de ele ter traído minha confiança. Era sobre todos os sonhos que foram distorcidos, todos os momentos que agora pareciam falsos. A mulher que ele estava levando para Paris tinha ocupado o lugar de nossos sonhos, das nossas conversas sobre essa viagem que eu acreditava que faríamos juntos. Eu tinha me dedicado tanto, investido cada centavo em nosso futuro, e ele? Ele simplesmente me substituiu como quem troca um acessório. Foi então que decidi que, quando ele voltasse, encontraria algo muito diferente do que deixara. Passei a semana planejando cada detalhe em silêncio, com o peso da revolta me guiando. Ele viajou na sexta-feira, com o mesmo sorriso leve e as desculpas prontas de sempre, dizendo que não demoraria a voltar, apenas algumas reuniões rápidas, sabe como é. Eu observei partir, segurando o bilhete, ainda incrédula com a falta de culpa nos olhos dele. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o som da porta se fechar, e soube que aquela seria a última vez que ele partiria sem que eu estivesse no controle de tudo. Depois que Ricardo saiu pela porta, senti um peso, como se a casa tivesse exalado um último suspiro antes de eu transformá-la.
Observei cada canto, cada móvel, e deixei que a raiva percorresse cada célula do meu corpo, intensificando minha determinação. Aquele não era mais um lar, era uma cena de crime, e ele havia deixado rastros por toda parte. Cada detalhe que eu mesma havia escolhido com tanto carinho parecia agora me zombar, como se até as paredes soubessem o que estava acontecendo. Eu era a única que não soubera, até então. Meu plano era simples e direto, porém meticuloso. Eu não deixaria nada para trás, absolutamente nada que pudesse fazê-lo sentir-se confortável ao voltar. Queria que ele entrasse por aquela porta e, por um instante, sentisse o vazio sufocante que ele havia deixado em mim. Uma por uma, comecei a retirar as peças de cada cômodo, começando pelas pequenas lembranças que guardávamos juntos, aquelas que eu sabia que ele jamais valorizara de verdade. Cada porta-retratos com nossas fotos, cada objeto de decoração que ele sequer lembrava de ter elogiado, tudo que carregava um pouco da minha presença, eu levaria comigo. Contratei uma empresa de mudanças sem sequer hesitar, e, na manhã seguinte, o caminhão estava encostado em frente à nossa casa. O motorista, um senhor de meia-idade que parecia perceber minha determinação silenciosa, não fez muitas perguntas. Pode empacotar tudo, exceto que parece gasto e velho. Eu disse. Ele me lançou um olhar de surpresa, mas não questionou. Não havia espaço para justificativas ou explicações. Enquanto os móveis eram carregados para fora, peça por peça, eu me sentia mais leve, como se cada objeto removido limpasse um pouco do desgosto que Ricardo deixara em mim. A sala foi a primeira a ser esvaziada. Vi o sofá, onde tantas vezes nos sentamos lado a lado, ser embalado e levado embora. Depois, a mesa de jantar, onde dividimos tantas refeições, foi carregada para o caminhão. Eu observei tudo com um sentimento de frieza, de distanciamento. Cada peça retirada da casa era uma resposta silenciosa à traição, um recado de que eu jamais deixaria que ele ocupasse meu espaço e minha vida sem pagar o preço pela sua mentira. E o quarto? Ah, o quarto. O quarto foi onde eu senti o verdadeiro peso da vingança. Foi ali que ele dormiu ao meu lado, onde ele fingiu amor e lealdade. Abri as gavetas do closet e esvaziei tudo que era meu, deixando seu lado intacto, organizado e solitário. Deixei apenas as roupas dele, como se aquele lugar sempre tivesse sido só dele, como se eu nunca tivesse estado ali. Queria que ele sentisse o vazio nos cantos que costumavam estar cheios da minha presença. A cama, aquela que fora o símbolo do que eu pensava ser nosso laço, ficou ali, despida, fria, como ele merecia encontrar. Durante o processo, em meio ao barulho das caixas sendo lacradas e dos móveis deslizando pela porta, o silêncio dentro de mim se tornava ainda mais denso. Às vezes, meu coração disparava e eu me obrigava a respirar fundo, a me lembrar de que isso não era uma perda. Eu não estava perdendo nada, estava me livrando de algo podre, de algo que nunca foi realmente meu. Quando terminei de esvaziar cada cômodo, respirei fundo e dei uma última volta pela casa, agora quase completamente vazia. As paredes nuas, o eco dos meus passos sobre o chão frio, tudo parecia refletir o desmoronamento daquilo que um dia eu acreditei ser sólido. No final, deixei um único bilhete sobre a bancada da cozinha, simples e direto, sem necessidade de explicações extensas, eu sei de tudo. Antes de sair, eu olhei para trás por um instante, sentindo uma ponta de satisfação ao imaginar a expressão de Ricardo ao voltar. Ele entraria confiante, esperando encontrar a esposa submissa, o lar confortável, e, no lugar disso, veria o resultado da sua própria deslealdade. O vazio aguardaria, e eu sabia que esse vazio atingiria com a força de um soco. Fechei a porta e deixei a chave sobre o capacho. De certa forma, foi como fechar uma parte de mim mesma que já não existia. Não havia mais lugar para aquela Amanda que confiava cegamente, que acreditava sem questionar. Agora, tudo o que restava era a Amanda que recomeçava, que deixava para trás não apenas uma casa, mas a promessa de uma vida que, finalmente, eu poderia dizer que pertencia somente a mim. Faz um mês desde que deixei aquela casa e, com ela, tudo o que representava meu passado com Ricardo. Nos primeiros dias, o silêncio do meu novo apartamento me parecia um estranho, um espaço vazio sem lembranças, mas isso era justamente o que eu precisava, um recomeço limpo, sem vestígios do que eu vivera.
Eu passei a me observar com mais cuidado, a entender quem eu era além do que construía ao lado dele. Comecei a perceber que, ao me livrar de Ricardo, eu também me livrava de uma parte de mim que já não queria ser. Na tarde seguinte à sua volta, ele me ligou. O toque do telefone me deu uma pontada de satisfação, a certeza de que o vazio da casa o atingira exatamente como eu planejara. Eu não atendi, imaginei-o parado ali, entre os cômodos vazios, tentando entender como tudo escapara por entre seus dedos. Em seguida, começaram a chegar as mensagens, primeiro as de surpresa e confusão, depois as de desculpas e, finalmente, as que imploravam por perdão. Cada palavra dele era um lembrete da vida que eu havia decidido abandonar e, ainda que em um momento eu tenha sentido pena, logo aquilo desapareceu. Ele era um capítulo encerrado, uma lembrança que eu me recusava a deixar interferir no futuro que eu agora planejava sozinha. As consequências da nossa separação não demoraram a atingir Ricardo. Ele perdeu a estabilidade que pensava ter, foi forçado a encarar a realidade sem o apoio financeiro e emocional que eu, sem perceber, oferecia a ele. Nossos amigos em comum foram aos poucos descobrindo o que aconteceu, e a notícia de sua traição logo se espalhou. Ele teve que enfrentar a vergonha e o julgamento, agora visivelmente incomodado pela forma como sua imagem pública havia sido manchada. Ouvi de amigos que a mulher com quem ele viajou para Paris, aquela que ocupou meu lugar nos nossos sonhos, o abandonou assim que ele voltou, fugindo da situação que ela mesma ajudou a criar. No fim, ele ficou com o vazio que eu deixei e com a solidão de suas próprias escolhas. Foi difícil no início admitir para mim mesma que precisei de toda essa experiência para entender meu valor. Comecei a frequentar lugares que sempre tive vontade de conhecer, mas que deixava de lado por algum plano em comum, algum desejo dele. Me permiti redescobrir quem eu sou fora do papel de esposa e companheira. Meu trabalho, que antes parecia apenas uma obrigação diária, agora se tornava um lugar onde eu expressava minha verdadeira força. Eu me permiti crescer, investir em mim mesmo de uma forma que há anos eu negligenciava. Minha carreira ganhou uma nova direção, uma promoção que parecia distante finalmente se tornou realidade. Era como se, ao cortar os laços com Ricardo, eu tivesse aberto portas que sempre estiveram fechadas. Aos poucos, também comecei a reavaliar as relações ao meu redor. Amigos que antes pareciam próximos se distanciaram, enquanto outros, que eu não imaginava ter tanta lealdade, apareceram para me apoiar sem qualquer interesse. Foi uma surpresa descobrir que algumas amizades permaneceram ao meu lado e que, entre esses rostos, havia um em especial, Lucas, um antigo colega de trabalho que, em meio ao caos, foi meu ombro amigo. Nossa amizade evoluiu naturalmente, sem pressa, e ele foi a primeira pessoa que viu minha fragilidade sem que eu precisasse escondê-la. Com o tempo, percebi que havia algo mais ali, um carinho diferente que surgia sem pressões ou expectativas, apenas o desejo de alguém que realmente se importava comigo. Ricardo continuou me procurando por algum tempo, insistindo em se encontrar para conversarmos, como se houvesse algo mais a dizer. Na última mensagem, ele escreveu uma longa explicação, mencionando que não sabia o que estava fazendo e que se arrependia profundamente. Mas eu já não queria ouvir explicações. O que houve entre nós estava claro, e sua falta de arrependimento genuíno só reforçava minha certeza de que eu havia tomado a decisão correta. Não havia mais espaço para palavras vazias ou desculpas atrasadas. Ele estava sozinho, encarando as consequências de seus atos, enquanto eu, finalmente, começava a viver a minha verdade. Hoje, cada detalhe do que aconteceu serve como lembrança, não de um trauma, mas de uma lição valiosa. Eu olho para o que construí desde então e sinto orgulho da pessoa que me tornei. Aquela Amanda que deixava passar as pequenas dúvidas, que se contentava com uma vida morna, cheia de silêncios e desculpas, ficou para trás. O que Ricardo fez me levou a um caminho de reencontro comigo mesma, um caminho que agora estou pronta para seguir, sem pressa e sem medo. Enquanto organizo meu novo apartamento, com objetos que escolhi sem aprovação ou gosto de ninguém além de mim mesma, olho para as paredes que começam a contar a minha própria história e não a de um casal. Ao lado de Lucas, sei que posso viver de forma autêntica e, talvez, recomeçar no amor quando estiver pronta.
Mas, acima de tudo, estou aprendendo a ser minha, a confiar no meu próprio julgamento e a valorizar a paz que encontro na minha própria companhia. O vazio que Ricardo deixou agora está preenchido por algo muito mais valioso, minha liberdade e o amor próprio que ele jamais poderá me tirar. Lucas chegou na minha vida como um farol em meio à tempestade, iluminando um caminho que eu não tinha certeza de que existia. Desde o início, sua presença foi calma e paciente, nunca exigindo mais do que eu estava pronta a dar. Ele sabia, sem que eu precisasse explicar, o quanto eu ainda estava curando as feridas de um passado que, vez ou outra, ainda me assombrava. Mas ao seu lado, pouco a pouco, o peso ia ficando mais leve e a dor mais distante. Nosso relacionamento evoluiu de forma tão natural que eu mal percebia as transformações ao meu redor. Cada encontro, cada café ao final do expediente, cada conversa prolongada nas tardes de domingo pareciam preencher espaços vazios que eu nem sabia que ainda existiam. Lucas era diferente de tudo que eu conhecia, ele não usava palavras grandiosas ou gestos teatrais para demonstrar o que sentia. Em vez disso, ele estava presente nos pequenos detalhes, na maneira como me olhava ao final de um dia longo ou como prestava atenção às histórias que eu contava, mesmo que fossem as mesmas. Um dia, estávamos caminhando em um parque próximo ao meu novo apartamento. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, e Lucas me contava sobre um sonho de infância, um sonho que ele abandonara quando a vida se tornou prática demais. Às vezes penso que sou bom em desistir das coisas importantes. Ele confessou, a voz quase um sussurro, e eu vi nele uma vulnerabilidade que tocou algo profundo em mim. Sem pensar, entrelacei minha mão na dele e olhei fundo em seus olhos. Eu não vou deixar você desistir de nada que importe de verdade, Lucas. Nem de você mesmo. Ele sorriu, e naquele instante percebi que algo mudava em mim. Não era mais apenas gratidão pelo apoio ou pela presença constante. Eu sentia uma conexão diferente, um laço que ia além da amizade, e isso me assustava tanto quanto me encantava. Mas Lucas parecia entender cada uma dessas emoções sem que eu precisasse explicá-las. Com ele, não havia necessidade de esconder nada, que ele me enxergava de verdade. O relacionamento entre nós se aprofundou sem pressões, e cada novo passo parecia acontecer no momento certo, como se o destino finalmente estivesse a nosso favor. Um dia, ele apareceu na minha porta com um livro em mãos, um romance que eu havia mencionado casualmente semanas antes. Achei que você gostaria. Ele disse, e aquele gesto, simples e delicado, fez algo se desfazer dentro de mim. Nunca fui bom em demonstrar fragilidade, mas com ele tudo parecia permitido. A primeira vez que ele me beijou, senti algo que jamais experimentei. Não era apenas paixão ou desejo, era uma ternura tão profunda que me fez esquecer de todo o resto. Ele me segurou como se soubesse que eu era frágil, mas também com a firmeza de quem queria estar ali, de quem não tinha medo do meu passado ou das cicatrizes que eu carregava. Eu nunca conheci alguém como você, Amanda. Ele sussurrou, e o som daquelas palavras pareceu acalmar qualquer insegurança remanescente. Lucas foi me mostrando, dia após dia, que o amor não precisa ser uma tormenta, que ele pode ser leve e constante, uma presença que acolhe e nutre. Ele me ensinou a rir de novo, a olhar para o futuro com esperança e a confiar em alguém que verdadeiramente me valoriza. Estávamos caminhando juntos, e eu sabia que, com ele, não havia pressa. Não precisava colocar à prova o que sentíamos, não era necessário testar limites. Em uma noite de inverno, estávamos deitados no sofá, e Lucas olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Amanda, você me mostrou que vale a pena lutar pelos sonhos. Que vale a pena acreditar, mesmo quando a gente acha que tudo foi perdido. Ele me beijou com tanta doçura que senti meus olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz, completa. Nos meses seguintes, construímos algo que eu nunca achei que seria possível. Cada memória, cada gesto de cuidado, cada risada compartilhada era uma prova de que o amor, quando é verdadeiro, floresce em liberdade. Lucas não tentou apagar meu passado, nem me fez sentir que precisava esquecer para seguir em frente. Ele apenas caminhou ao meu lado, passo a passo, até que eu mesma me sentisse pronta para recomeçar.
Ao seu lado, aprendi que o amor não precisa ser uma batalha para valer a pena. Com ele, encontrei uma paz que desconhecia, um amor que não cobra, não exige, apenas existe, forte, profundo e meu. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!